Minhas amigas, meus amigos da experiência, tudo bem com vocês? Professor Gustavo Reis na área para fazer a mediação de mais uma das lives que a experiência vem realizando ao longo das últimas semanas, quase que diariamente, trazendo aí os speakers da experiência nas suas diferentes especialidades, com olhares distintos, com olhares únicos, exclusivos sobre o que nós estamos vivendo, a grande maluquice da pandemia de Covid-19. Eu sou o professor Gustavo Reis, speaker exclusivo da Experiência desde 2014 e tenho, antes da nossa live de hoje, alguns recados, como eu sempre tenho feito ao iniciar cada uma delas. Eu quero, antes de mais nada, dizer a você que se você eventualmente perdeu uma ou mais das lives anteriores, todas elas estão sendo editadas depois da transmissão aqui no Instagram, adaptadas para o formato horizontal e publicadas no YouTube. Então você pode procurar o YouTube da Experiência, você vai encontrar todas as lives que aconteceram por lá, ou por aqui, na verdade, no Instagram, desde meados do mês passado. Tem bastante conteúdo super bacana, eu tenho certeza de que se vocês fizerem isso, se vocês forem atrás, vocês correm o sério risco de acabar maratonando as lives da Experiência. Quero também destacar que o curso da minha amiga querida Ruth Manos, de Escrita Criativa, está sendo oferecido com 50% de desconto, uma parceria da Ruth com a Experiência, com a Rapmob. E se você quiser saber mais a respeito disso e quiser desenvolver essa competência tão importante, a competência da escrita criativa, cada vez mais importante, ainda mais em um mundo cada vez mais remoto, virtual, home office, você só precisa procurar no feed da Experiência, tá? Procure os posts relacionados a isso no feed aqui mesmo da Experiência, que você vai lá encontrar o seu cupomzinho maroto e vai conseguir descolar esse descontão de 50%. Quero também aproveitar para agradecer a parceria reforçada dos clientes da Experiência que estão migrando seus conteúdos do presencial para o digital e também convidar todos vocês a explorarem aí o feed da Experiência e conhecerem o trabalho dos diferentes speakers da casa, para que você possa identificar de que forma nós podemos ajudar, de que forma o nosso conteúdo tem aderência com os seus interesses, os seus objetivos de negócio. E falando nisso, passarinho me assoprou, passarinho chamado Ju Aslan me assoprou, que é um bom momento também para eu falar para vocês a respeito das pílulas de experiência. As pílulas são vídeos curtos sobre vários tópicos diferentes que você pode usar para inspirar, para entusiasmar a sua equipe. Se você quiser saber mais a respeito desses vídeos que são produzidos de maneira customizada para você, para a sua empresa, para o seu time de colaboradores, é só mandar uma mensagem direct dizendo: quero saber mais sobre as pílulas de experiência, e o Dream Team da Experiência seguramente vai entrar em contato muito rapidamente com você para prestar todos os esclarecimentos. Certo? Muito bem, dados então os recados preliminares, hoje eu tenho a honra de conversar com mais um calouro do time de speakers da Experiência, mas só nesse aspecto específico, porque em termos de palestras, em termos de gestão do tempo, em termos de liderança, é cobra criada. Meu amigo Marçal, seja muito bem-vindo ao time de speakers da Experiência. Eu que agradeço, muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui, tempo precioso que a gente vai compartilhar aqui, tempo que a gente vai ter que aproveitar bem, né? Até porque estamos falando disso. Estou muito feliz de fazer parte desse time de speakers e hoje estar contigo aqui, tenho acompanhado boa parte das lives e o aprendizado é imenso. Aí. Parabéns aí pela sua mediação. Que coisa boa, fico muito feliz e agradeço as palavras generosas. Para você que segue a Experiência, que ainda não segue o Marçal, siga Marçal Siqueira, claro que não é cedilha, porque o Instagram não deixa, né, Marçal? Isso. Mas vai no Marcal Siqueira, que está tudo sob controle. Está aí o Instagram para que você possa acompanhar o trabalho do Marçal. Mas, é claro, ninguém melhor do que ele próprio para se apresentar. Portanto, Marçal, fique à vontade. Bom, eu sou o Marçal Siqueira, sou casado, eu tenho um filho, uma enteada, já sou avô, tenho 47 anos. A minha carreira começa... 47, aos 47. A Heloísa
A gente está distanciado agora dela, né? Muito difícil, a gente tem sofrido, eu e minha esposa aí, bastante, porque imagina uma criança aí de perto de 1 ano e meio, né? Você sabe bem o que é isso e o Eu quanto sei que a bem. gente sente falta, né? Mas sou avô, né? Eu tenho um filho, meu filho mais novo é o Marçal Siqueira Júnior. Ele está no meu escritório fazendo agora uma outra live. Ele é dancer da área de street dance e está lá trabalhando também. A minha carreira ela começa no jornalismo. Eu sou jornalista, né? Fui âncora da Rádio CBN, fui apresentador de TV, fui apresentador de rádio também. Passei por todas as editorias possíveis aí, inclusive a policial, né? Aprendendo muito em todas essas áreas aí da minha carreira, mas ela teve uma grande guinada há aproximadamente 18, 19 anos atrás, quando eu fui convidado a ir para uma assessoria de comunicação de uma concessão de rodovia. E quando fui para lá, me apaixonei pela área de gestão de gente e basicamente deixei o jornalismo. Para dizer que eu não tenho nada no jornalismo, eu mantive ainda um programa chamado Gestão de Empresas, que é do meu primeiro livro, né? E daí para lá, toda a minha carreira ela foi focada na gestão de gente, no foco em desenvolver pessoas. E aí fiz toda a minha formação em gestão de pessoas, em gestão de empresas, em planejamento estratégico, as formações em coach, antes do coach ser essa loucura que estão falando hoje aí, né? Depois fiz as minhas formações em mentoria fora do país também. E hoje a minha carreira está focada 80% dela, 70% dela em atendimento de mentoria individual. Hoje eu sou mentor de jogadores de futebol do São Paulo, do Palmeiras, do Cruzeiro. Além dessas mentorias, eu ainda tenho dirigentes de futebol que estão na minha carteira. Então, eu fico muito pouco em casa, agora que estou ficando mais por conta disso. Mas a minha carreira está toda focada em desenvolvimento humano e tenho a maior paixão por isso. Faço isso com uma alegria tremenda, da hora que eu levanto, da hora que eu vou me deitar. Que barato. Bom, estamos em casa, não estamos viajando, mas estamos vestidos como se estivéssemos fora, né? Isso é muito Exatamente. importante. Muito importante porque faz parte. No nosso cérebro, ele precisa receber os comandos corretos, né? Se eu tiver um comando de que eu estou de pijama e que eu posso trabalhar com o computador no colo e que ao mesmo tempo eu posso ir para a cozinha, ou seja, o meu cérebro não está entendendo o trabalho, né? E por isso ele vai confundir toda a minha gestão de tempo. Então, nesse momento, eu estou como se eu estivesse indo para o trabalho, como se eu estivesse indo para uma viagem, como se eu fosse pegar um voo normalmente, como se tudo tivesse normal, até porque, nesse tempo em casa, a minha demanda aumentou e muito, porque as sessões online de mentoria, elas demandam muito mais atenção minha aqui do que no olho no olho. Então, eu Claro. preciso realmente fazer muita gestão do meu tempo. E quando eu levanto, né, no mesmo horário que eu levantava, faço o meu exercício matinal, depois do exercício eu já coloco a roupa de trabalho e vida que segue. Que beleza. Aliás, esse é o nosso tópico, né? Eu vou fazer questão de colocar aqui, inclusive, já no comentário fixado, Marçal, o tópico, para que as pessoas, à medida em que elas forem entrando, elas saibam do que nós estaremos falando. Faço questão de frisar de novo que esse é o Instagram do Marçal, está aqui, Marçal Siqueira, com o C no lugar do cedilha. Você também que segue o Marçal e que está aqui conhecendo a experiência, fique à vontade para seguir, está aí o @experiência, e eu estou tendo a honra de fazer essa mediação. Eu sou o professor Gustavo Reis. Marçal, indo direto para o nosso assunto, eu acho que talvez, junto com a gestão emocional, né, talvez nós possamos estar passando por um pico de interesse relacionado à gestão do tempo. Porque nas 2 primeiras semanas ninguém se entendia, né? Ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo, estava todo mundo naquela angústia, naquela ansiedade, as notícias ruins se sucedendo e os prazos de quarentena se tornando cada vez mais elásticos e meio que caindo a ficha, forçando as pessoas, né, a terem a sua ficha derrubada, digamos assim, com relação a esses aspectos. Mas, passado esse impacto inicial, me parece que as pessoas começam a procurar aspectos mais práticos para poder fazer uma gestão adequada, não só das suas emoções, que foram mais fortemente impactadas num primeiro momento, mas também do seu tempo. Eu queria te pedir, então, até como uma prestação de serviço para quem está com a gente agora, gestão do tempo 101, gestão do tempo for dummies, né? Para leigos.
quais são os primeiros movimentos que a pessoa pode realizar nesse sentido, para daí, a partir daí, a gente elaborar em relação ao que a gente está experimentando em função da pandemia. Bom, o primeiro passo que eu queria comentar é que nós temos alguns poderes que regem o mundo, né? Informação, dinheiro, network, sabedoria, sonhos que a gente tem na vida, fé, amor, graça, tudo isso é poder, né? E eu não acesso esses poderes, eu não vivo esses poderes se eu não fizer a gestão do tempo. Então, gestão do tempo nada mais é do que colocar dentro de um dia aquilo que é importante. É entender aquilo que me dá resultado, aquilo que reduz o meu custo, aquilo que melhora o meu processo de maneira organizada. Não existe nenhuma possibilidade de nós fazermos gestão do tempo sem disciplina. Então, vamos lá. Eu, no passado, e esse passado, eu posso dizer que ele tem aí 5, 6 anos atrás, eu era muito adepto da famosa agenda física. E não tenho nada contra, acho que ela funciona. Mas na agenda física, o que eu fazia? Eu escrevia um listão das coisas que eu precisava fazer e eu não dava prioridade. Era uma grande lista. O que acontecia com essa grande lista no final do dia? Eu simplesmente colocava um monte de T na frente dela, T de tatu. E colocava na frente o T para transferir para o dia seguinte. Só que no dia seguinte vinham outros problemas, outras questões que certamente elas se acumulavam. Então, gestão do tempo nada mais é do que eu conseguir colocar no meu dia aquilo que realmente importa. E eu vou ser bem sincero, aquilo que no primeiro momento me dá resultado financeiro, que reduz o meu custo e que melhora o meu processo. Porque às vezes a gente tem coisas que vamos fazendo, professor, assim, que são muito legais, são agradáveis, mas não nos levam ao resultado. Então não adianta nada eu ter o meu tempo certinho com aquilo que não dá resultado. Não adianta eu encher a minha agenda de coisas que no final do dia eu noto que eu fui ocupado, mas não fui produtivo. Porque ocupação é diferente de produtividade. Eu posso estar ocupado o dia inteiro e não ter produzido absolutamente nada. Então, gestão do tempo é organizar no dia aquilo que você tem que fazer para te levar ao resultado. Eu sempre faço questão de me desculpar antecipadamente com os meus convidados, Marçal, porque eventualmente eu desvio o meu olhar, mas é porque eu estou tomando nota de tudo, tá? Eu faço muita questão de fazer uns mapas, porque depois eu aprendo muito. Aliás, olha aqui, ó, tem vários mapas de outras Você é o maior beneficiado com tudo isso, porque você está mediando tudo, né? Então o conteúdo está tudo aí. Eu vou lançar pós-graduação em pandemia, eu sei disso, né? É questão de pouco tempo, online, evidentemente, certeza, né? Com certeza. Nem podia ser diferente. Mas que bacana, acho bem prática essa definição, Marçal. Colocar no meu dia o que realmente importa: ganho financeiro, redução de custos e maximização de produtividade, né? Aliás, isso me remete à conversa que nós tivemos breve, preliminar, antes dessa live começar, relacionada especificamente às mentiras que as pessoas contam sobre a performance. Como é que funciona essa história? Pois é muito comum, às vezes, as pessoas dizerem, né? Eu na gestão do tempo eu faço tudo ao mesmo tempo, né? Eu consigo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e por isso eu faço uma série de atividades. Eu quero dizer que quem pensa assim, possivelmente está mentindo para si sobre performance. Porque olha só, tudo importa igualmente? Mentira. Não é tudo que importa igualmente. Segundo, eu ser uma pessoa multitarefas, fazer várias coisas ao mesmo tempo, isso é performance? Mentira. A força de vontade está sempre à minha disposição? Outra mentira. E grande é ruim. Pensar em algo gigante é ruim. Tudo isso é mentira sobre performance. E todas as vezes que eu quero performar, eu preciso entender o que importa, eu preciso eliminar da minha vida a multitarefa e preciso entender que a força de vontade não vai estar à minha disposição para cumprir o tempo que eu tenho. A força de vontade, ela está para as coisas legais, assim, ela está para o sofá, está para o Netflix, está para a pipoca. A força de vontade está para isso, mas a força de vontade não está para levantar cedo e botar roupa nesse momento e ligar para o cliente e fazer gestão do tempo de contato com ele, de criar alguma coisa com ele. E aí a gente vai levando a vida de uma maneira achando que tá tudo bem, tá tudo certo e que tudo importa no mesmo tempo. Não importa. Tem coisas que são tarefas de ocupação, tem coisas que são tarefas de produtividade. E eu preciso separar isso para que o meu tempo seja bem adequado. Que beleza. Essa questão da multitarefa sempre me remete, Marçal,
a minha formação original. Eu venho da informática originalmente, né? Eu tenho um diploma de ciência da computação lá da década de 90, quando a informática era outra coisa, né? Ainda existiam disquetes, enfim, né? Isso é outra história. Mas a gente sempre aprende, a gente aprende desde cedo, né? A realizar o processamento paralelo versus o processamento em série, né? E o processamento paralelo, ele só acontece de fato quando existem mais núcleos de processamento, né? Quando um processador, uma CPU de um computador, por exemplo, conta com 2 núcleos, ou 4 núcleos, ou 6 núcleos, de modo que a gente possa executar 2, 4 ou 6 instruções ao mesmo tempo. Quando a gente só tem um núcleo, que é o nosso caso, só temos um cérebro, o melhor que a gente consegue fazer é alternar de uma tarefa para outra. Mas parece que no mundo da gestão do tempo já restou provado que essa alternância faz mal. É por aí Eu vou mesmo? dar até um exemplo, assim, né, em relação às redes sociais, o quanto que elas tomam o nosso tempo, né? Nós usamos muito, né? Você usa, eu uso, a experiência usa, é uma baita de uma ferramenta, a gente ter a rede social, mas eu quero fazer uma analogia bem simples, né? Vamos imaginar que durante um dia, né, somos multitarefas, estamos trabalhando, estamos respondendo, estamos resolvendo várias coisas e tal, e pintou ali uma atualização na sua rede social. Aquela passadinha na sua timeline, né? Seja Facebook, seja Instagram, seja lá o que for, se você tiver um bom raciocínio, a tendência natural é que você retome, depois de ter feito isso, o raciocínio no nível que você estava em 5 minutos, né? Para você voltar naquele pico total. Tá, então vamos dizer que você pare 10 vezes para fazer isso. 10 vezes para fazer isso são 50 minutos. 50 minutos, Acabou. 1 hora, praticamente perdida. E aí no final a gente vai dizer assim, eu não tive tempo. Foi tanta coisa, tá, e tanta coisa. Vamos esmiuçar isso. Há uma defesa hoje já da gente fazer Pareto do Pareto. 20 de 20, para aquilo que importa. Porque só o Pareto fazer 20 do 80, né, não é mais o suficiente. Eu preciso fazer 20 de 20. E, de novo, o que é o 20 de 20 para cada um de nós? Especialmente agora, o nosso 20 de 20 mudou. Nosso 20 de 20 não é mais como antigamente, há 40 dias atrás, que não temos 40 que está em casa ainda, né, apesar do termo quarentena, mas há 20 e poucos dias atrás, o Pareto do Pareto era 1, agora é outro. Agora, mais do que nunca, o meu contato com o cliente, e eu diria o seguinte, faça contato, aproveite o tempo para isso, faça contato com as pessoas que estão dentro da sua casa, porque esse é o momento da gente dar uma olhada como é que a nossa vida vinha rodando, né? E se eu olhar para mim, eu posso certamente achar muita coisa que estava fora do Pareto do Pareto. Estava assim, na bola de neve. E na bola de neve, possivelmente eu estava também no momento sendo atropelado pelo próprio tempo. Acho que vale até frisar para quem não é familiar com esse termo, né, Marçal? O que significa o princípio de Pareto, e aí especificamente aplicado à gestão do tempo? Bom, Pareto, né? Se eu usar 20% do meu tempo na teoria de Pareto, eu alcançaria 80% do meu resultado. Ou seja, eu gasto 20%, invisto 20% do meu dia para que eu alcance 80% de resultados. Ok. Agora, quando a gente fala de Pareto do Pareto, é eu pegar esse 20 e dividir, né? E aí eu posso te garantir, Gustavo, isso é muito claro. Todas as vezes que eu tiro da frente aquilo que me dá resultado, que me reduz custos, que melhora meu processo, eu posso te garantir que isso nem sempre demora mais do que 2 horas do meu dia. Mas é focado. E se eu fizer isso focado, eu vou ter tempo para apagar incêndio. E tem uma coisa muito simples hoje. Vamos fazer planejamento de 3 dias? Na segunda, eu planejo terça, quarta e quinta. Mas eu gasto tempo para fazer isso. E aí na sexta eu posso até apagar incêndio. Uma vez eu estava atendendo um executivo e foi interessante, eu perguntei para ele assim, a que horas você vai ir ao banheiro? Ele falou assim, banheiro? Quando dá. Aí eu fui olhar a sequência de reuniões dele. Ele tinha uma reunião seguida da outra, ou seja, não havia tempo para oxigenar o cérebro, não havia tempo para o ócio criativo, não havia tempo para tomar um café, não havia tempo para piscar. Então a produtividade dele era mais ocupação do que produtividade. Então foi aplicado o Pareto do Pareto, olha a quantidade de reuniões, quais realmente você tem que estar. Quais realmente você apenas precisa ser participado se tiver alguma coisa. Mas nós, às vezes, queremos abraçar o mundo. A gente está vivendo numa sociedade que eu chamo de
ensimesmada. A gente quer estar em todo lugar o tempo todo. E nós não estamos onde deveria estar, que é onde deveria dar o resultado. E aí, nesse caso, a gente está colocando que tudo importa e nem tudo importa igualmente. E aí eu estou cansado na sexta-feira, quando eu deveria estar descansado por ter resolvido as piores coisas que eu tenho ao longo da semana. Eu tenho uma prática que eu costumo tirar da frente as segundas, as terças e as quartas, aquilo que é mais traumático para mim. Viagem, pagamento de contas, ajuste de materiais de aulas. Aí quando chega na quinta, aí eu começo a olhar para produzir coisas novas. Na sexta, algumas vezes me sobra até tempo para eu tomar um açaí com meu filho, para eu dar um passeio. Ah, toda semana é assim? Não, tem semana que tem atropelo. Mas eu não deixo o atropelo virar a prática da minha vida. Isso não é comum. E não adianta, assim, às vezes a pessoa falar, isso é com você. Porque as pessoas têm muito o tal do locus de controle externo, né? Sempre o problema está no sistema. O problema é o sistema. O problema é a secretária. Não, o problema é a gente mesmo. Nós precisamos, no quesito gestão do tempo, trazer para nós a responsabilidade de solução e não ficar empurrando para um terceiro, né? Isso sem falar naquela prática super comum das pessoas ficarem mudando de sistema, né? Perdendo tempo e mudando de ferramenta para ferramenta, o que é muito comum hoje em dia, porque a oferta de ferramentas para gestão do tempo e para priorização, controle de processos é enorme, né, Marcelo? E vale, assim, você pode usar Gucci, você pode usar Trello, você pode usar matriz de responsabilidade. Eu criei para mim uma agenda de performance, eu defini como seria a minha própria agenda. Eu posso até falar dela aqui, como é que eu defini essa agenda. Mas se você tem dificuldades com disciplina, não é o aplicativo que resolve. Se você tem dificuldade com disciplina, é porque você nunca valorizou a disciplina e nunca valorizou a sequência dela para chegar no hábito. Porque uma disciplina, isso cientificamente é comprovado, eu posso ter em 21 dias. Agora, um hábito, eu preciso de 66 dias. Se eu não praticar alguma coisa 66 dias seguidos, 66 dias seguidos, eu nunca vou gerir aquele tempo em cima daquilo que eu preciso. Então, não adianta ferramenta se o meu cérebro é indisciplinado. Né? Se o meu cérebro é réptil, de reptiliano mesmo, de animal. Ataque, foge, faz agora, não faz, isso não é bom, isso é ruim. Essas são respostas muito prontas. Então, eu preciso exercitar o meu cérebro usando o subconsciente dele, trabalhando assim, o que eu estou fazendo agora. Tinha uma época, Gustavo, que eu colocava no meu celular a seguinte pergunta: Marçal, você está ocupado ou produzindo? E eu mandava para mim por mensagens, né? E o que era a mensagem? A mensagem era assim, simples. Marçal, vírgula, você está ocupado ou produzindo? Vinha às 10, às 12, às 14, às 16 e às 18, quando eu encerrava o meu expediente, né? Para começar a pensar no planejamento do dia seguinte. E muitas vezes, Gustavo e quem nos acompanha aqui, eu me via ocupado. Às vezes escrevendo um e-mail gigante que eu podia fazer uma ligação. Às vezes fazendo uma reunião porque eu queria estar na reunião, mas não era necessário. E aquilo foi fazendo eu montar uma própria agenda de performance e reorganizando a minha vida para que as coisas fluíssem de uma maneira muito melhor do que no passado acontecia. Isso me fez lembrar de aplicativo que me lembrava de tomar água, Marçal. Já usei também. Eu tive 2 cálculos renais, né? E aí, durante um certo tempo, eu comecei a usar um aplicativo. De 2 em 2 horas aparecia uma notificação. Até o momento em que as notificações se tornaram tantas, né? Que a notificação da água acabava se perdendo no meio das outras. Era mais uma, não dava, né? Era só mais uma, né? Somos todos reféns das notificações, né? Se a gente não faz uma boa curadoria delas. E eu acho até legal de frisar para aqueles de vocês que quiserem procurar saber mais sobre o princípio de Pareto. Achei muito bacana essa questão relacionada à gestão do tempo. 20% do meu dia responde por 80% dos resultados, mas se você estudar Pareto, você vai perceber que essa mesma proporção de 80 para 20, ela se verifica em inúmeras outras áreas de negócios, áreas de conhecimento, áreas do mundo da psicologia. Por exemplo, 20% dos clientes geram 80% da receita, né, Marçal? Ou então, 20% dos consumidores geram 80% das chamadas para o customer service, lá, né, para o atendimento ao consumidor. E é incrível como a gente vê essa proporção se repetindo à exaustão, né? Então, acho que vale um registro só para quem quiser saber mais a respeito disso.
não só porque Pareto era um matemático, né? Mas também, é claro, né? Puxando um pouquinho a brasa para o meu lado, mas porque realmente, quando a gente entende esse princípio, a gente pode fazer, agora eu sei, também uma gestão melhor do nosso próprio tempo, né, Marcelo? Quando você está falando de Pareto, né, você citou aí outros exemplos que não são ligados somente ao tempo, mas são ligados aos negócios, né? Por exemplo, 20% dos meus clientes me oferecem 80% do resultado, né? 20% das ligações que eu recebo, se eu retornar, eu fecho o negócio e tal. Bom, então vamos pegar por esse lado. Aí eu volto àquela nossa máxima de que nem tudo importa igualmente. Então eu não posso sair atacando tudo, achando que se eu ligar para 100 clientes, eu vou resolver o meu problema do dia. Não, eu preciso olhar na lista, e agora mais do que nunca, olhar na lista e ver aqueles que eu preciso dar uma atenção especial e que sempre estiveram comigo. E hoje é importante a gente fazer esse levantamento, porque senão nós vamos gastar tempo com aquilo que não tem nenhuma relação com o que a gente quer de performance em relação à gestão do tempo. Quando eu falei da criação da agenda de performance, né, eu criei um modelo muito simples, que era assim, qual é o meu mais importante do dia? Né? Eu imprimi lá 365 folhas, e nessas 365 folhas eu fiz uma agenda própria e escrevi o mais importante do dia. Eu escrevi, mais importante do dia, visita a X clientes, solução das férias com a família que vai ficar cara se eu não resolver. Então aquilo era do dia. 5 ações de resultado que eu deveria ter naquele dia para atingir o que eu queria. Escrevia. O que eu deveria evitar? E eu colocava também o que eu deveria evitar. E muitas vezes eu colocava até um amigo que falava assim, você me dá uma carona? Às vezes não é uma carona, às vezes você levar ele onde ele quer. Porque carona é eu estar indo para um lugar e você me pedir para o mesmo lugar. Isso é carona. Fora isso, é um favor. Então, às vezes eu até ficava assim, puxa vida, eu preciso saber dizer não hoje ao longo do dia. E no final do dia, eu colocava assim, o que eu quero reforçar que foi bom nesse dia? E eu dava uma nota para o meu dia, de 0 a 10 em relação à gestão do meu tempo. E aí, ao final de 7 dias, eu tinha uma média. Ao final de 30, eu tinha uma média. E eu comecei a ver que aquilo começou a ficar tanto no meu DNA, porque eu usei 365 dias, não só comigo, mas com clientes, que eu falei, não, tá simples. O mais importante do dia. Óbvio que o mais importante nem sempre era uma coisa só. Às vezes tinha 2 ou 3, mas eu tinha as ações de resultado para aquilo. Então eu começava amanhã, Gustavo, em cima disso. É isso que eu vou fazer agora. É isso que me dá resultado. E aí eu não parava por nada. Aí também tem um pouco do perfil. Eu sou dominante, né? Analisando os perfis, né? Eu sou dominante e influente. Então, assim, quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, aquilo eu vou fazer, porque eu sei que eu vou chegar no resultado. E eu não fico negociando o meu tempo mais. O meu tempo, eu já calculei, olha a loucura, né? Você que é matemático, eu já calculei quanto que custa o meu minuto, quanto que custa os meus 30 minutos, quanto que custa a minha hora. E às vezes eu fico pensando assim, eu perdi dinheiro aqui. Quando eu vou por esse lado, e o meu cérebro recebe um comando que por não ter feito gestão, eu estou perdendo dinheiro, aí eu começo a sentir no bolso. E infelizmente, um dos métodos de fazer gestão do tempo, quando começa a sair dinheiro do bolso ou não entra mais. Aí a gente começa a pensar. Estou conversando aqui com o Marçal Siqueira, tendo uma aula sobre gestão do tempo, e eu quero aproveitar para reforçar para você que está nos assistindo agora. Tomara que tenha ficado claro, por intermédio dessa última fala, o quanto é importante você medir os diferentes aspectos da sua vida. As pessoas, Marcelo, elas têm uma tendência a acreditar que certas coisas não podem ser medidas. Como é que eu vou medir a minha produtividade? Como é que eu vou medir qualquer coisa relacionada às tarefas que eu realizo ou que eu deixo de realizar? Você está entendendo agora, e aliás eu aproveito para fazer um adendo, Marcelo, se me permite. O que a gente não mede, a gente não consegue aprimorar. Eu sou muito cartesiano nesse aspecto. Eu acho que as pessoas elas tendem a achar que, não, de repente no mês que vem eu vou ter a percepção ou a impressão de que as coisas melhoraram. Você só vai ter certeza e convicção se você conseguir medir. Comparar uma métrica a outra, uma observação no tempo com a outra e dizer, eu evoluí, ou então eu involuí, né? Para usar um verbo pouco utilizado. Mas eu quero também frisar, Marcelo, que eu já estou fazendo as minhas conexões mentais aqui, eu acho que você tem que conversar com o Guilherme Alf, que é nosso speaker, com quem eu tive a honra de conversar ontem sobre relacionamento. E o que ele está falando isso, justamente da gente se organizar, que você acabou de colocar, para poder nutrir os nossos relacionamentos,
está em perfeita sintonia com o que ele falou ontem. Vocês são irmãos siameses, só não se conheceram ainda, tá? Eu vi ele ontem na live. Eu fiquei na live o tempo inteiro prestando atenção no que ele falava. Coisa legal, sensacional. Né, o método alto de relacionamento, né? Organizar, interagir e expandir. Maravilhoso. Né? Vocês têm os que 3 contatos por dia, né? Eu vi ele falando dos 3 contatos por dia, o que isso soma no final de um tempo, né? Nossa, e o que é isso? Gestão de tempo, né? Vamos lá. Tudo aquilo que um dia se transforma urgente, já foi importante, eu negligenciei por interrupção ou por circunstância. Porque assim, se eu estou doente, eu vou correr contra o tempo para me curar. Por que a gente não faz isso com o tempo também? Por que eu preciso deixar chegar num volume de atividades que eu não vou conseguir fazer boas entregas para tomar decisão? Eu sempre digo para as pessoas, você não resolve aquilo que você não considera importante. Você empurra com a barriga. E aí você vai culpar sistemas, secretárias e modelos. Existe um livro, eu gosto muito desse livro, é um livro de 2 americanos, chamado A Única Coisa. Esse livro é um livro que, a primeira vez que eu li, eu fiquei impactado com a forma que eles falavam de performance e gestão do tempo. O que eles colocaram? Olha só, qual é a única coisa que você deveria fazer para a sua vida espiritual? Ele está dizendo a única. Qual é a única coisa para a sua saúde física? Qual é a única coisa para a sua vida pessoal? Qual é a única coisa para os seus relacionamentos? E aí o Alf entra bem aqui. Qual é a única coisa para o seu trabalho? Para os seus negócios e para as suas finanças? Então ele pega algumas áreas da nossa vida, né? Pega 8 áreas da nossa vida, 7 áreas da nossa vida, e diz assim, ó, quer fazer gestão do tempo? Cuide de uma dessas coisas pelo menos. Uma só. Para minha vida espiritual. De repente você é uma pessoa que gosta de uma boa meditação. Então, faça a meditação de 5 minutos, mas faça. Para minha vida, para minha saúde física. Mas é tão difícil, academia, não sei o que e tal, caminhada. Para minha vida pessoal. De repente você está com o teu casamento capenga. Não adianta você fazer 1000 coisas e não cuidar disso. Para os meus principais relacionamentos. Será que eu estou fazendo contato? Ou eu só sou do social? Para o meu trabalho, o que eu estou fazendo? Para os meus negócios, o que eu estou fazendo? Para as minhas finanças. E aí as pessoas ficam, às vezes, rodando em volta de problema e nunca encaram situações como essa de qual é a única coisa para que o meu tempo flua que eu preciso cuidar nessas áreas aqui. É isso. É simples? Mas dói. Dói. Porque a gente vai ter que dizer não para muita coisa. Tony Blair dizia, né? Eu não sei a receita do sucesso, mas a do insucesso é dizer sim para tudo. A gente precisa aprender com o pragmatismo dos americanos. Faz muito tempo que a gente sabe disso, né? Né, Marcelo? Eles são muito melhores que nós em relação a isso. E, aliás, eu lembro de ter feito um treinamento de gestão do tempo, um treinamento online, não faz muito tempo, na verdade, em que o instrutor era muito enfático, dizendo que a palavra mais importante para quem quer fazer uma gestão adequada do seu tempo é a palavra não. Exatamente. É ser categórico e saber usar com desenvoltura, essa era a palavra. Saber usar com desenvoltura a palavra não. Isso não diz respeito a ser mal educado, né? É você dizer, olha, amigo, amiga, querido, querida, infelizmente, para esse momento, eu não tenho essa capacidade de te ajudar, eu estou envolvido num outro projeto, tal, podemos marcar e tal, né? Porque aí a gente vai dividindo, né? Produção com margem é o que me dá resultado. Produção sem margem é o que é necessário. Ocupação obrigatória, eu tenho que fazer. E o que é obrigação dispensável? É o que eu posso delegar. Então, olha lá, produção com margem, resultado. Produção sem margem, necessário. Ocupação obrigatória, necessária. Se você leva um filho para a escola, é uma ocupação obrigatória, necessário. Tem que estar na agenda. E obrigação dispensável? Delegação. Só que aí a gente vai empaçocando tudo, como eu fazia no passado, pegava uma lista, enchia a lista, à noite eu ia visitar a lista, eu tinha feito 5 coisas da lista, tinha 30. Aí eu pegava as 25 e transferia para o dia seguinte, mas já tinha 25 outro dia também, virava 50. Então o tal do T foi assim, o tal do T de tatu de transferência foi um câncer na minha gestão do tempo, que hoje não faço mais isso. Hoje eu tô... Existem 2 coisas que para mim são fundamentais na minha vida nesse momento. Cuidar da minha saúde, preciso ter tempo para isso, tenho feito isso.
E segundo é trabalhar vendas. Né? Eu vendo, você vende, nós somos vendedores. E se eu não fizer gestão do tempo para vender aquilo que eu acredito, eu posso ser o melhor dos mundos. Não tenho cliente, não fiz gestão do tempo para ganhar cliente, fiquei para trás. Isso de transferir as listas, você tem um equivalente matemático, Marcelo, que é o de tentar rolar a dívida do cartão de crédito fazendo o pagamento mínimo todo mês. Eu vou te falar uma coisa. Eu dou treinamento, né, de gestão financeira. Uma das coisas que eu falo assim, eu falo assim, olha, quem aqui acredita em planilha para gestão financeira? Aí, tipo, 80% levanta lá que acredita na planilha. Aí eu falo, quem aqui começou uma planilha e parou nos últimos 3 meses? Aí cai de 80 para 50. Aí quem daqui manteve a planilha, mas na verdade não teve resultado? Aí tem 20% que mantém lá. Aí eu falo, o problema não está na planilha, não está no aplicativo, o problema está na sua mente. Você emocionalmente não está preparado para gerir tempo, para lidar com dinheiro. Não adianta planilha, aplicativo, se você não tem um mínimo de responsabilidade com o seu próprio tempo. Não adianta. Não adianta achar que o aplicativo vai ser o ó para você se você é ruim de disciplina. Você precisa primeiro resolver a disciplina. Mas posso começar pelo aplicativo? Pode. Só que hoje eu não uso mais agenda de performance. Por quê? Porque está impregnado na minha mente. Quando entra na corrente sanguínea, e aí não tem mais o que segura. Aí você vai seguir o planejamento. Que beleza. Estamos na live da Insperiência. Se você segue o Marçal, mas não segue a Insperiência, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E o contrário, se você segue a Insperiência, mas não segue o Marçal, siga, @Marçal Siqueira, para saber mais sobre como fazer uma gestão eficiente do seu tempo e não só isso, muitas outras coisas. Eu sou o professor Gustavo Reis. Se você quiser me dar a honra da sua companhia no meu Instagram, eu vou ficar muito feliz. A Ju Aslan perguntou há alguns minutos, Marçal, como líderes podem ajudar na gestão do tempo dos colaboradores? Aliás, muito pertinente a pergunta para o momento de insegurança que a gente está vivendo. Bom, é importante que a gente defina, assim, uma curva, né? Eu chamo de curva ABC. O A, de altíssima importância. O B, vamos considerar de maneira simples, de média importância. E o C, estou fazendo uma analogia simples, tá? E o C, que seja algo que eu não vou ter problemas nos próximos 30 dias, né? Então, quando eu vou delegar para minha equipe, eu preciso fazer com que eles entendam exatamente o que é A, o que é B e o que é C. E hoje, na possibilidade de controle remoto, né, nós temos vários aplicativos hoje que eu faço a delegação, que eu acompanho o processo e o percentual de acompanhamento de entrega dessas pessoas. Então, além de classificar, eu como líder, eu preciso ter a responsabilidade de deixar claro para eles o que é A, o que é B e o que é C. Então, quando eu delego por uma gestão do tempo adequada com eles, eu já posso classificar. Então, eles sabem que o que é A, eu quero para aquela semana, ou para aquele dia, ou para os próximos 3 dias. O que é B, eu quero para aquela semana. O que é C, eu espero 15 dias. Então, eu já posso classificar. Agora, considere que aquilo que era para 15 dias, quando ele entra na semana final, ele vem para o A. E aí, o colaborador que está no seu time precisa entender isso. Então, a gestão remota hoje tem muita possibilidade, né? Eu não vou aqui ficar citando aplicativos, mas digamos que você é adepto do papel, né? A matriz Gucci vai te trazer gravidade, urgência e tendência. O que eu tenho que fazer agora é grave. O que eu tenho que fazer com um prazo mais apertado, mais grave, é urgente. E eu tenho tendência. De novo, estou voltando para a curva, mas usando uma matriz Gucci. Eu posso também utilizar a matriz de impacto e força, que é, isso é de alto impacto, é baixo esforço. Isso é de alto impacto, é de alto esforço. Isso é baixo impacto, baixo esforço. Isso é baixo impacto, alto esforço. Então, é uma matriz de impacto e força. Quando eu uso essa matriz de impacto e força, e eu começo a usar ela com a minha equipe, porque o que é o detalhe, para quem está nos acompanhando? É a explicação do conceito. Quando eu explico o conceito, eu não posso ser pego de surpresa quando alguém não me entrega alguma coisa. Né? Se eu expliquei, se está claro, a gente vai colocar isso numa matriz Gucci, gravidade, urgência e tendência. Então, você já sabe que, para mim, o que é grave, próximos 3 dias. O que é urgente, máximo 1 semana. O que é uma tendência, a gente pode resolver em 2 semanas. Então, quando eu delegar para você, praticamente aquilo você já sabe que não vai me entregar.
E aí a equipe precisa se adequar no tempo. E, óbvio, nós precisamos considerar que não pode se encher uma agenda de qualquer pessoa sem que ela tenha, no mínimo aí, 30, 35 minutos de leveza no dia. Todos nós precisamos do white space, né? O white space é fundamental. Não adianta você falar, não, estou para gerir o tempo, 8 horas, 9, 10, não. Tem que ter white space, tem que ter a troca de experiência com alguém do lado, tem que ter cocriação nisso. E aí, se eu empaçoco tudo, eu nunca vou fazer gestão do tempo. É justamente a falta desse white space que está atormentando a minha esposa ultimamente. Marcelo, porque está tudo nas costas dela, né? Claro, eu tenho ficado em casa até depois do almoço. Nós temos uma filhinha de 1 ano e 2 meses, como eu confidenciei antes da nossa live começar. Mas no período em que ela está sozinha, enfim, não tem babá, não tem parentes, não tem ninguém, né? E não ter uma criança de 1 ano e 2 meses, e ter uma criança de 1 ano e 2 meses é a definição da supressão do white space na vida. Acabou. Aí é o seguinte, aí a gente está fugindo dos padrões normais. Né? Eu vejo pela Heloísa. A Heloísa, a gente viajou com ela, minha neta, e assim, toda a atenção, às vezes, a gente tinha que se adequar ao horário da Heloísa. Porque a Heloísa, assim, se ela tinha que mamar naquele horário, ela não entende que aquele é o horário que a gente está na rua, ela quer mamar. Então, nessa situação, eu preciso ter um pouco de flexibilidade. Não posso ser tão ferro e fogo quando eu tenho situações como essa. Até porque são bens preciosos na nossa vida, né? Filhos, netos. Então, vamos dar atenção, porque não adianta nada eu ser um sucesso no mundo profissional e ser um péssimo pai, ser um péssimo avô. Então, eu separo espaço até para isso. Às vezes eu estou aqui em Maringá, eu falo para minha esposa assim, meu bem, vamos organizar, então, tal dia, vamos visitar a Heloísa? E aí, eu visito a Heloísa e dou tempo para ela. Outra coisa que eu tenho feito também é utilizar o não perturbe do celular, especialmente quando eu estou produzindo. Sim. Olha, quando alguém quer me encontrar, meu pai, minha mãe, minha esposa, meu filho, neto, genro, irmãos, eles estão nos meus favoritos. Então, eu fiz a lista dos favoritos e se eu estou ali numa produtividade de alto impacto, de alto resultado, eu preciso de 1 hora concentrado, eu coloco no não perturbe, que aí eu vou produzir. E se alguém precisar de mim, no favoritos vai tocar. Uma outra coisa também que eu faço é tocar a minha vida respondendo o WhatsApp entre 8 e 8. 8 e 20. Né? 8 da manhã, 20 horas. Aí às 20 horas entra no não perturbe de novo. De vez em quando eu me pego olhando. Mas esse era o momento de eu estar sentado, descansando o meu cérebro, porque no outro dia é pancada. E às vezes a gente está assim, errando o passo, né? Eu estou no trabalho pensando em casa e estou em casa pensando no trabalho. Olha que coisa louca. A gente está em casa falando assim, não, porque amanhã o meu chefe, reunião, tal, porque o cliente, tal. Aí você chega no trabalho e você fala, nossa, preciso ligar para minha esposa porque eu esqueci de fazer tal coisa que ela pediu e tal. Tá invertido, a gente está pirado. Eu pensei na Alice caindo no buraco agora. É a imagem mental que me veio. Ai, Deus. Não, mas é verdade, as pessoas elas estão, parece que a desintoxicação digital já é um movimento crescente, né, Marcelo? E não só isso, as pessoas parecem estar se dando conta de que ou elas reivindicam o controle desses aspectos da sua vida relacionados à gestão do próprio tempo e dos momentos de paz, por assim dizer, dos momentos em que elas deliberadamente escolhem não se deixar interromper, ou elas viram reféns. E o próximo passo é a loucura. Não tem outro jeito, né? Sai do ar. O que está acontecendo hoje, a gente está... a gente pode chamar de digital toxicação, né? É o digital tóxico. Então, a famosa pirâmide de Maslow, ela tinha lá na base dela, né? Ar, água, necessidade fisiológica, abrigo, segurança, moradia, emprego, amizade, família, estima, autoestima. Aí depois você tinha a solução de problemas, criatividade e tal. A pirâmide seguia essa linha. Só tem um problema agora. Na base da pirâmide a gente tem 2 coisas agora que antecedem a solução de problemas, que deve ser o primeiro. Bateria e internet. É verdade. É a necessidade premente hoje. Eu não saio de casa sem bateria. Eu não saio de casa sem um 4G. Tá, mas isso é quase que uma infoxicação. A gente está muito focado naquilo que
não deveríamos estar focados. Estamos preocupados com coisas que não estão trazendo resultado. Então, vamos lá, a gente precisa voltar a pensar na pirâmide, né? Porque a minha produtividade depende da minha qualidade de vida. Eu falo para as pessoas, sabia que a gestão do seu tempo tem a ver com o que você come? Ela fala, não, você está louco. Como assim? Claro que tem. Vai para um rodízio de pizza 11 horas da noite, come até a hora que você aguentar e vai dormir meia-noite, meia, 1 hora, e me fala como é que você geriu o seu tempo no dia seguinte. Foi mal, porque você se alimentou mal. Aí você vai para um almoço e destrói o almoço, você acaba com tudo. Aí você tinha uma reunião 2 horas, a reunião ficou mais longa porque o teu raciocínio não estava lógico. E aí você perdeu tempo. Então vejam, são várias questões que nos atrapalham no tempo e que nós não paramos para pensar. E aí depois vai dizer, não tive tempo. Nós temos 86.400 segundos por dia. É como um depósito que é feito na sua conta à meia-noite da virada para 0 hora do dia seguinte. Só que você não recupera os 86.400 que você perdeu. Não é acumulativo. Perdeu 86.400, vai ser depositado os outros 86.400. Mas não tem recuperação de tempo perdido, né? Eu acho que é Milor Fernandes que diz que quem mata o tempo não é assassino, é suicida. Se você mata o tempo, você não é assassino, você é suicida. Você mata a você e aos outros. Que beleza. Faço questão de frisar, Fabrício Ramos está na nossa audiência agora, Marcelo, e já vou aproveitar que o Fabrício está aí para sugerir que ele tome nota. Eu tenho que fazer outra live com o Marcelo e o título da live tem que ser Papai aos 44 e Vovô aos 46, tá, Fabrício? Para a gente explorar essas diferentes nuances aí desse mundo mágico que viabiliza esse tipo de coisa, né, Marcelo? Com certeza. Especialmente do meu lado, né? Que demorei mais para ser pai do que a média. Assim, eu encaro hoje a vida com uma leveza por conta disso. A impressão que eu tenho, né? E eu não quero colocar um peso aí para você agora, mas a impressão que eu tenho é que eu tenho muito menos responsabilidade já. Porque eu tenho um filho com 22 anos trabalhando, né? Se virando, correndo atrás dos próprios sonhos, né? Então sobra mais tempo para mim também, né? E no seu caso, você vai ter que fazer 2 em 1, né? Você vai ter que produzir e ser pai ao mesmo tempo, né? E no meu caso, eu falo para a Ana e para o Thiago, né? A Ana, minha enteada, o Thiago, meu genro, eu falo assim, ó, eu não tenho nenhuma responsabilidade com a Heloísa no que diz respeito à educação. Eu vou deseducar e vocês é que vão educar. Porque eu sou avô, eu não tenho responsabilidade com a educação. Então, eu não perco meu tempo educando. Eu quero me divertir com ela. Mas, obviamente, como eu os eduquei, né? Especialmente o Thiago, que eu conheço há muito tempo, né? A Ana está casada há 8 anos. E a Ana, né, eu conheço desde os 4 anos de idade. Então, assim, eu falo, ó, eu ensinei vocês ensinam a Heloísa, mas quando ela estiver comigo, não vou gastar o meu tempo ensinando nada. Eu vou desestruturar. É a gestão do tempo na -1 quando é a Heloísa. -1. Aí eu não estou preocupado, aí deixa o tempo para ela, né? Que barato. Quero registrar também aqui a presença ilustre do querido Thiago Bertoldo, está aqui assistindo a nossa live, tá aí, Thiago, aliás, está retribuindo, porque ontem de madrugada eu estava trabalhando e eu assisti Thiago Bertoldo tocando modão na viola. Esses modão que os sujeitos tocam aí em Maringá, em Paranavaí, sabe, Marcelo? Pois esse mesmo modão aí estava sendo tocado pelo Thiago na live da madrugada ontem. Mandei um alô pro Galo Velho, inclusive. Que barato. Tem uma última pergunta aqui, também da Ju, Marcelo, para a gente já encaminhar, inclusive, o nosso encerramento, que eu sei que você tem um compromisso aí importante logo mais e eu não quero ser culpado, responsabilizado por qualquer atraso. Técnica de Pomodoro, qual a sua opinião sobre ela? Eu não gosto muito de falar de técnica, especialmente porque quando eu falo de técnica, é como se eu terceirizasse qualquer tipo de coisa para uma técnica, né? Para mim, assim, o que você vai utilizar, digamos que pouco importa. O que importa, na verdade, é como você lida com as deficiências do seu modelo de gestão do tempo. Mas se eu fosse olhar para a técnica Pomodoro, óbvio, né? Que eu tenho lá 15 minutos de descanso. Legal. 25 focado, 5 de pausa. 25 focado, 5 de pausa. 25 focado, 5 de pausa. 25 focado, volto para 15 de descanso. Então, vamos lá. Vamos olhar para a linha final. Né? Vamos falar de resultado? Se eu uso a técnica Pomodoro e no final do dia eu fui produtivo, erga a mão para o céu e diga assim, técnica Pomodoro, I love you.
estou contigo e vamos seguir. Agora, se eu uso a técnica Pomodoro, tá legalzinho para mim, mas eu não tenho resultado, não adianta a técnica. Então, é legal? É legal. Olha só, a base dela, 25 minutos focado. 5 eu faço uma pausa. Legal, mais 25 focado. 5 outra pausa. 25 focado, 5 outra pausa, 25 focado e 15 descanso. Então, na prática, eu trabalhei 50 mais 50, eu trabalhei 100 minutos. Dá 1h40 de trabalho. Se eu colocar as pausas, vai aumentar esse tempo. Agora, vamos ser sinceros, se eu trabalhar 1h40, vou voltar para o Pareto, naquilo que realmente importa, nas minhas 8 horas ou 10 horas de trabalho, se 1h40 eu dedicar com essas pausas todas, não tiver resultado, palmas para a técnica Pomodoro. A minha mente está adaptada a ela. E se ela está adaptada, perfeito. Então, mais do que a técnica, é como eu administro a própria técnica para gerir o meu tempo. Vou contribuir com a minha experiência pessoal. Eu já usei Pomodoro durante algum tempo, Marcelo. Acabei não tornando isso permanente, né? Mais em situação de projeto mesmo, que até que exigia um pouco mais de foco exclusivo, né? Mas eu adaptei ela para 50 por 10. 25 por 5 não funcionou para mim. Porque quando eu estava começando a acelerar, começando a mergulhar, vinha a quebra dos 5 minutos. Eu digo, aí está querendo me derrubar. Sabe o que acontece? Aí, possivelmente, até pela tua formação, né, até pela tua experiência com a tecnologia e por estar ligado à matemática, possivelmente você tem traços analíticos muito fortes, né, apesar de conseguir transitar por todos os perfis, né, por conta até da tua profissão. Mas, por exemplo, eu também, por ser dominante, eu quero entrar no projeto e pauleira. Então, de repente, Pomodoro, para mim, eu faria adaptação também. Eu faria 1h15 de descanso, de repente. Né? Ou faria 1h10 e 15 de descanso. Então, a ferramenta, ela é instrumento. Eu trabalhei com um amigo que ele dizia assim, pelo amor de Deus, não informatizem o caos. Às vezes a gente ia mudar o sistema, né? E falar assim, vocês querem colocar dentro do sistema o que está ruim. O sistema vem para ajudar. Então, quando eu olho para a ferramenta, eu não posso engessar a ferramenta, mas eu preciso utilizá-la, né, quando é uma ferramenta maleável como essa, sem informatizar o caos. Não, tipo, eu agora estou na técnica Pomodoro, e não estou fazendo crítica aqui ao Pomodoro, mas é o seu caso, 50 por 10. Pô, sensacional. Imagina, né? Você vai ter parado aí, sei lá, 6 vezes no dia para fazer de 10, 5 vezes. Mas olha quanto você produziu de 50. Eu lembro que eu fazia 4 sessões e daí dava um intervalo de meia hora. Era o que eu escolhia fazer, né? Enfim, claro, tinha pausa para almoço, né? E tudo mais, quando isso acontecia em 2 turnos. Mas aí eu acabei aprendendo e me rendendo para a questão de perfil mesmo, Marcelo, que é o que eu chamo, e na minha família eles fazem questão de chamar também, que é o hiperfoco do Gustavo. Que é quando não adianta conversar comigo, se não me cutucar, se não me sacudir, eu vou estar grudado no que eu estou fazendo e pode esquecer, né? Podem tentar quebrar a concentração, né? Tocar música, né? Me dar susto, não adianta, é um negócio muito doido, né? Tem prós e contras, né? Claro. Claro. Quando isso acontece, eu me sinto muito cansado no fim do dia, naturalmente, né? Mas, por outro lado, eu acho que endossa essa colocação, né, Marcelo? Que as pessoas têm que procurar o que funciona para elas, né? E não descansar enquanto não encontrarem. Eu falo que Deus não nos fez em série. Ele nos fez exclusivos, né? Cada um tem o seu modelo mental, tem o seu estilo de produzir. Eu, particularmente, gosto de sentar e tocar bastante tempo e fazer uma parada um pouquinho maior. Eu gosto, porque quando me vem um insight, me vem a inspiração, né? Eu quero tocar. Eu já fiz voos de 3, 4 horas que eu escrevi 30 páginas de um livro. Né? Mas assim, eu estava focado. Passou a comida que eu nem vi, entendeu? Mas porque é foco, né? Hiperfoco. Então a técnica, ela é auxiliar. Você precisa entender. De novo, vamos para a linha fina. O que te dá resultado? Né? Eu falo para as pessoas, seu jeito é o jeito certo. A pessoa fica super feliz. Ah, legal, Eu falei, só que tem que dar resultado. Se não tá errado. A única coisa que eu tenho certeza antes de toda a live começar, Marcelo, é de que ela vai passar voando. E a nossa live de hoje não foi diferente. Nós já temos menos de 5 minutos até o encerramento compulsório e de surpresa, normalmente, do Instagram. Então, antes de mais nada, eu quero frisar para você que não segue
Marçal Siqueira, está aqui o perfil, né, o nick do Instagram, @Marcal Siqueira. Se você segue o Marçal, mas não segue a Inexperiência, fique à vontade para seguir, @Inexperiência. E se quiser me seguir, já que vai seguir dois, né, Marçal? Quem segue dois, Claro. segue três, está aqui, @Professor Gustavo Reis. Quero reforçar em meu nome o agradecimento e também em nome da Inexperiência, dizer que estamos todos muito felizes com a sua chegada ao time de speakers exclusivos. Tenho certeza de que o nosso decano Tedi Corrêa também vai abençoar esse ingresso e já estou desde já ansioso para que a gente possa produzir conteúdo juntos. Aí eu, você, o Alf, porque eu estou convicto, depois desse papo, de que os nossos assuntos, aí, as nossas áreas de interesse, têm muito para conversar. Então, mais uma vez, muito obrigado, seja muito bem-vindo e o espaço está aberto para as suas considerações finais. Bom, eu agradeço demais a experiência, Fabrício, toda a equipe aí de produção, né? A gente vem falando há um tempo, né? A linha aqui, a linha ali, material para cá, material para lá, e finalmente aí, numa conversa com o Fabrício aí em São Paulo. Estou em São Paulo uma semana sim, uma semana não, devo, inclusive, ter uma estrutura em São Paulo a partir de agora, para ficar mais tempo em São Paulo. Estou muito feliz, né? Quando eu olho o time da Experiência, me sinto valorizado, somando com vocês, me sinto feliz. E não tenha dúvidas, professor, que assim a gente vai poder trocar muita experiência. Eu quero muito aprender. Se tem uma coisa que eu sou extremamente apaixonado, é por ensino, né? Eu tenho algumas profissões na minha vida, né? Eu falo que eu sou jornalista, professor e sou pastor. Exerço as três com muita tranquilidade, né? Jornalista, porque eu gosto de coisas novas, né? Professor de maneira didática. E tem um lado pastoral, que é fazer isso com amor. Eu amo desenvolver gente, né? Tá no meu DNA. Eu, da hora que levanto, da hora que eu vou me deitar, se eu sentar com alguém, eu vou, no mínimo, tentar dar um insight para essa pessoa. E com o time da Experiência agora, os meus insights aumentarão e muito. Muito obrigado e que a gente possa se encontrar muito breve. Grande abraço. Com certeza, vai ser um grande prazer. Vovô Marçal, muito obrigado. Estamos juntos. Até mais. Valeu. Valeu, Tchau, tchau. Até mais.